Boa noite a todos. Vamos lá, paz. Vamos continuar o nosso ensino sobre o livro do profeta Abacuque. Já peço para que vocês abram no capítulo 1. Na aula passada, nós vimos que o profeta clamou, ele orou, pedindo por justiça a Deus. E Deus, ele não deu uma resposta de imediato, Nós percebemos naquela perícope que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, ok? E que Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. Então, ele vai dar a resposta no seu momento certo, no devido momento. E é isso que nós vamos ler hoje, Nós vamos estudar hoje a perícope no capítulo 1, a perícope do 5, do versículo 5 até o 11. Onde nós temos a resposta do Senhor, a resposta de Deus sobre aquele clamor, sobre aquele pedido, de Abacuque, onde ele estava vendo a injustiça, a violência sobre o seu povo e Deus nada fazia, No pensamento do profeta, Deus estava em silêncio. Então a perícope começa assim: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam, se lhe fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina, que mergulha para devorar, todos bem prontos para a violência. Suas hordas avançam como vento no deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas a conquistam. Depois passam como vento e prosseguem. Homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força, Antes da gente discorrer um pouco, vamos falar um pouco do agir de Deus. Dessa perícope, Deus fala do seu agir, da sua ação, E ele está preparando um exército pagão para invadir Judá. Os babilônios, eles não eram cristãos, eles não acreditavam no nosso Deus, no quem eu sou. Eles eram pagãos. E Deus preparou esse povo para invadir Judá. Como vocês puderam ver, no decorrer da perícope, ele fala justamente do quê? Das características dos babilônios, Então, eles tinham uma reputação mais assustadora possível. Eles eram criadores da sua própria justiça, eles não tinham lei. E eles promoviam a sua própria honra, A Babilônia, como vocês podem ver, eles têm uma força, possuem uma força bruta. E eles eram reconhecidos por isso, pela sua força, pelas suas conquistas, Então, eles tinham esse poder e eles adoravam esse poder. Esse poder, para eles, como fala no final, quem tem por Deus sua própria força. Essa força e poder era o próprio Deus deles. Era quem eles seguiam. Tudo bem? Então, aqui a gente tem o quê? Nós temos uma idolatria secular daquela época. Uma idolatria de que eles acreditavam de que os mais fortes vencem em relação aos mais fracos, Nós podemos ver que o temperamento deles, eles eram cruéis, eles possuíam uma ação súbita, quando eles falam que a sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope,
vem voando como ave de rapina, né? Então é uma ação súbita que eles têm e uma ação precipitada por um impulso violento, né? Eles marchavam com a finalidade de conquistar, né, as habitações que não lhes pertenciam, e essas habitações eram além de casas. Eram casas, tendas, cidades, regiões, povoados, ou seja, eles dominavam toda aquela cidade. Eles invadiam, dominavam, destruíam, né? E depois eles iam embora, tudo bem? Então, nessa perícope aqui, nós vemos que o quê? Que Deus respondeu o Abacuque, mas ele não respondeu como o Abacuque ele imaginava. Porque quando que nós fazemos nossas orações, nós imaginamos o quê? Que Deus vai responder. Vai responder o quê? Ao nosso favor, não contra nós, né? E nesse caso, Deus ele não trouxe a resposta que Abacuque esperava, que Abacuque queria, né? Que era que terminasse com a justiça. Ele trouxe o quê? Falou assim, eu vou finalizar essa injustiça. Eu vou parar com essa onda de violência, mas eu vou trazer quem? Uma nação, um povo pagão, um povo ímpio para disciplinar o povo de Judá, para disciplinar o seu povo, né? Então aqui nessa perícope eu não vou falar muito dos povos, dos babilônios, mas eu vou trazer para vocês 3 pontos importantíssimos que nós trabalhamos aqui, que nós vemos aqui. Quando Deus responde o contrário do que eu imagino, quando eu faço uma oração e Deus responde o contrário, aquilo que eu não espero, nós vamos falar sobre o pecado do povo, que era o que eles estavam cometendo aqui, e principalmente a disciplina de Deus no Antigo Testamento e a graça e redenção no Novo Testamento, ok? Então nós vamos discorrer nessa aula esses 3 pontos. Primeiro ponto, quando Deus responde o contrário do que eu imagino. A ação de Deus, a resposta de Deus veio na contramão da expectativa e da vontade do profeta Abacuque. Veio aquilo que ele não esperava. Então, essa ação, para o olho do Abacuque, que é um olho de um ser humano, né? Ele pareceu uma ação injusta aos seus olhos. Ele teve dificuldade de entender o porquê Deus traria os ímpios para punir o povo de Judá. Ele não entendeu os planos do Senhor, ele não entendeu aquilo que Deus já tinha planejado para eles, né? E o Abacuque, ele não é o único que Deus usou essa estratégia de trabalhar na contramão. Um exemplo que nós temos é o José do Egito, né? Ele foi traído pelos seus próprios irmãos, foi vendido como escravo em uma terra estrangeira, uma terra que ele não conhecia, ok? Né? E ele enfrentou falsas acusações quando chegou lá. Ele foi preso, mas Deus tinha o quê? Um plano maior para ele. Deus colocou todas as adversidades, todas as dificuldades na vida de José. Por quê? Porque ele tinha algo maior para ele, né? Então lembra, José quando estava preso, o faraó ele teve um sonho muito estranho e ele precisava que alguém interpretasse esse sonho. E aí foi onde que o nome do José foi levantado para interpretar esse sonho do faraó. Então, quando ele interpretou esse sonho, ele ganhou a confiança do faraó e ele se tornou governador do Egito, entendeu? E com essa posição, ele foi possível salvar, né, todo o Egito da fome, porque o Egito teve 7 anos de fartura e 7 anos de fome, né? Então, ele fez toda aquela logística para guardar os alimentos, ok? Para que não faltasse o alimento para ninguém, tá?
Então, o que aconteceu? Ele salvou todo o povo do Egito da fome, não apenas o povo do Egito, pessoas de fora que vinham buscar o alimento, inclusive a sua família. Né? Se vocês puderem abrir Gênesis 50, versículo 20, ele traz essa afirmação sobre essa situação, né? Em que Deus usou José para que ele salvasse todo o povo. Ele diz assim: vocês planejaram o mal contra mim. Ele está falando para a família dele, né? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, ali foi tudo permissão de Deus na vida de José, porque Deus queria ele nessa posição. Deus tinha planos maiores para José naquele momento, né? E que nós possamos transformar o mal em nossa vida em bem, refletir o nosso Deus em nossas ações, tá? Em Romanos 12, 21, ele diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Nós temos, como cristãos, como servos de Deus, como conhecedores da palavra, nós temos que ter uma ação contrária daquilo que o mundo espera de nós. Se o mal vem contra mim, que eu possa vir como bem, que eu possa transformar em bem, né? Transformar essa ação toda. Nós não devemos seguir os nossos impulsos naturais, que são pecaminosos, né? O mundo, ele precisa de atitudes, de ações transformadoras na vida de todos, ok? Então, a minha ação, ela tem que ser transformadora. Tudo certo aí? Segundo ponto, o pecado. Essa eu lembro do Fabinho, que ele sempre fala. Nós temos em nós o quê? Uma natureza pecaminosa, né? Que é uma condição ou uma inclinação herdada desde o pecado original, tá? Essa condição nós herdamos de quem? De Adão e Eva. Então, quando Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, Gênesis 3, eles pecaram. Qual foi esse pecado? A desobediência a Deus, né? Deus tinha orientado Adão e Eva que eles poderiam comer de todos os frutos, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se eles comessem esse fruto, o fruto dessa árvore, eles morreriam. E qual é o preço do pecado? A morte, né? Então, todos nós temos uma inclinação natural ao pecado. O pecado para a gente é carnal, é gostoso. A gente vai querer pecar. E nós devemos lutar contra isso. Lutar contra essa vontade, esse desejo de pecar que foi herdado por nós. Quando o povo de Deus peca, seu pecado é mais grave do que o pecado do ímpio, do pagão, do ateu. Pois o povo de Deus, que somos nós, peca contra o maior conhecimento, contra um maior amor e contra uma maior advertência. Nós temos esse conhecimento, nós temos o conhecimento das escrituras, nós estudamos, nós sabemos os mandamentos que existem aqui, nós sabemos aquilo que Deus quer para nós, nós sabemos do amor de Deus que Ele tem para conosco. E nós sabemos da advertência dele. Quando nós lemos, nós sabemos disso tudo. Então, quando eu peco, o meu pecado ele vai ser muito maior do que o pecado de um ímpio, do que o pecado de um ateu. Por quê? Porque ele tem conhecimento da palavra? Não, ele não acredita nisso. Então, para ele é apenas um livro normal, se ele tiver lido. Porque muitas vezes eles não fazem nem questão de ler esse livro. Eles conhecem o amor de Deus? Não, não conhecem. Para eles não têm essa noção do sacrifício que foi Jesus Cristo morrer por mim, morrer por vocês, morrer por nós. E eles conhecem o mandamento e as advertências de Deus? Não. Eles não têm essa noção.
Então, para ele, quando ele pecar, só vai ser um pecado que a gente vai enxergar. Mas ele não vai entender que ele está pecando, porque para ele é uma ação normal. Agora, para nós, que nós somos conhecedores da palavra, isso é um pecado, tem um peso maior. É onde que nós temos que o quê? Nos arrepender dessa ação e tentar o quê? Tentar e conseguir mudar as nossas atitudes. Ok? Em Romanos 3:23, eu vou pedir para vocês abrirem, porque essa passagem, eu acho ela tão linda e assim, ela tem um significado muito, muito grande. Que ele diz assim, Romanos 3:23, pois todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus. A palavra destituídos aqui é separados de Deus. Nós estamos afastados de Deus. Quando nós pecamos, nós rompemos com essa aliança. Nós nos afastamos de Deus. E Deus não se alegra nisso. Por quê? Porque Ele quer a gente próximo dEle. Ele quer estar junto de nós. Por isso que nós somos convidados a nos arrepender. Para que possamos voltar a ter comunhão, voltar a ter o amor, voltar a ter a amizade com Deus. Né? E o último tópico, hoje a aula não está muito comprida, mas são pontos importantíssimos, que ele fala do quê? A disciplina de Deus no Antigo Testamento e a redenção e graça no Novo. Tá? Já vou falar para vocês irem abrindo, 2 Crônicas 36, verso 14. Tá? Vamos lá, primeiro vamos falar da disciplina de Deus no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento nós temos o mesmo Deus, só que ele agia diferente em relação ao seu povo, né? Então, quando Deus estendeu o seu braço para agir em resposta à oração de Abacuque, ele não trouxe restauração para o povo, mas ele trouxe a disciplina. A disciplina através de quem? Através dos babilônios, de um povo pagão, de um povo ímpio, de um povo pecador. Entendeu? E muitas vezes Deus ele coloca pessoas que não são cristãs no nosso caminho, quando a gente faz alguma ação, pelo menos isso acontece comigo, que não é de agrado, e uma pessoa que não é da igreja às vezes vem me corrigir. Às vezes não me corrige com palavras, mas me corrige com uma outra ação, que eu falo assim, poxa, se eu tivesse feito isso, seria bem melhor, porque esse exemplo não tem que partir dele. Tem que partir de quem? Tem que partir de mim, que sou conhecedora da palavra, que sou conhecedora do amor de Deus, né? E Deus, ele usa uma pessoa que não é da igreja, ele usa um ímpio, ele usa um gentio para mostrar ações, atitudes, palavras para a gente, para nos corrigir. Faz parte do amor dele, né? Então Deus, ele havia advertido o povo diversas vezes, mas ele não foi ouvido por esse povo. Vamos ler aí 2 Crônicas 36, vamos ler do verso 14 até o 21, que diz assim, além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. Então a gente já vê aqui o comportamento dentro do templo de Deus, né, que ficava em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo e os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios,
que no santuário matou os jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor, que é justamente de quem nós estamos falando, né? No livro de Abacuque. Judá está entregue a Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo de Deus, e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes, que são aqueles que sobreviveram, que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Então aqui a gente pode ver como Deus vem, né, com a sua disciplina. Ele traz o ímpio, ele traz o povo para disciplinar o seu povo, que estava vivendo em pecado, em que ele advertia através dos profetas, mas o povo não ouvia. O povo não ouvia Deus, não ouvia a advertência de Deus. Então Deus vinha com a sua vara, que nessa época, que é o Antigo Testamento, era a disciplina dele, né? Então, em vez de se arrependerem, o coração das pessoas endureceram ainda mais, cada vez mais duros em relação às mensagens, e buscaram a ajuda dos deuses das nações ao redor, e não do seu Deus, né? Estava escrito que se o povo se apartasse da aliança, a disciplina de Deus alcançaria. Abram para mim Deuteronômio 28, versos 14, 15 e 25, nós vamos ler. Que é um versículo conhecido por muitos, né? Nós estamos falando da disciplina de Deus no Antigo Testamento, tá? Encontraram? Deuteronômio 28, verso 14. Vamos ler o 14, o 15 e o 25. Ele diz assim no verso 14 e 15. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Aí ele começa a descrever todas as maldições, né, nos restantes dos versos. E lá no verso 25 ele diz assim: o Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos, e vocês irão a ele por um caminho, e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror por todos os reinos da terra. Então Deus vem com a palavra. Ele vem falando para a gente não se desviar dos mandamentos, das leis, daquilo que ele deixou para nós, né? E hoje nós não temos as 600 e tantas leis que tinha no Antigo Testamento, mas nós temos os mandamentos que devemos seguir em relação ao nosso Deus, ok? E ele fala que ele fará com que o seu povo será derrotado pelo seu inimigo, que foi o que aconteceu aqui. Judá foi derrotado pelos babilônios. Deus trouxe um inimigo para que eles tivessem o quê? A disciplina, para que eles pudessem se arrepender. Então a ação de Deus causou
espanto e surpresa para o profeta Abacuque. O pecado ele não foi punido de imediato, mas nem por isso ele ficou impune. O povo tanto pecou, foi advertido, até que Deus falou assim, vocês não vão mudar, vocês não vão se transformar, então eu vou vir com a minha disciplina. E no Antigo Testamento, se a gente pegar algumas situações, a disciplina de Deus era muito forte, né? As pessoas pecavam, aqui ele está trazendo um pouco, mas tem situações que nem lá no Êxodo a gente vê, o pecado acontecia, a pessoa caiu o quê? Morta. Por quê? Porque o preço do pecado é a morte, né? Então a ordem de Deus aqui é arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Ele é bem claro no Antigo Testamento. Agora vamos falar, né, sobre o Novo Testamento. Que no Novo Testamento nós temos o quê? A graça e a redenção. Hoje nós somos o quê? Salvos, nós somos resgatados através do sacrifício de Jesus Cristo. Tá? O preço da nossa salvação, ele foi um preço alto, que foi o quê? A crucificação de Cristo, que morreu por nós para nos redimir, satisfazendo assim a justiça de Deus, oferecendo perdão a todos os homens. Hoje, a morte de Cristo na cruz não era para ele. Ele era santo. Ele é Deus. Né? Ele é santo e Deus. Aquela morte era para quem? Para os pecadores. O preço do pecado já foi pago. Hoje nós já não somos mais condenados. Nós somos salvos. Né? Então, em 1 Pedro 2,24, já vão abrindo. Jesus, ele tomou sobre si o nosso castigo. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Né? E 1 Pedro 2,24 afirma isso. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram salvos, foram curados. Está aqui. Jesus, ele levou sobre si aquilo que era para a gente. Todo aquele sacrifício, e por isso que nós falamos, sacrifício vivo. Ele se ofereceu. Ele foi de livre e espontânea vontade. Você teria essa coragem que Jesus teve? De ser ali, ó, não, eu vou ser crucificado para perdão dos meus irmãos, ou até mesmo perdão dos seus pecados. Porque a dor que ele sentiu na cruz foi uma dor absurda, né? A redenção, ela nos leva a um processo de santificação, onde devemos ser transformados para viver de maneira santa. Romanos 12:2, ele afirma: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Um versículo bem conhecido, né? Nós precisamos renovar a nossa mente. E essa renovação, ela implica em permitir que os nossos pensamentos, atitudes e ações sejam moldados pela palavra de Deus e pela orientação do Espírito Santo. Nós temos que trazer isso para o nosso dia a dia. Renovar a nossa mente, onde nós teremos o quê? O controle das nossas atitudes, onde nós conseguiremos lutar contra essa natureza pecaminosa e iremos em busca do quê? Da santificação, que é aquilo que Deus quer para nós. E eu finalizo com o versículo para reflexão e parto para a nossa conclusão. Hoje a aula foi rápida mesmo. Tô pique Fabinho, né, Fabinho? Em Romanos 3:24, vamos lá, pedir para vocês abrirem, para todos acompanharem.
Ele diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Finalizando, corroborando tudo aquilo que a gente falou. Então eu parto para a nossa conclusão, né? Deus trabalha para cumprir seus propósitos, muitas vezes de maneira inesperada, e que desafiam a nossa compreensão. Tem ações, atitudes de Deus que não está na nossa compreensão humana, né? Na compreensão do homem. E nós não devemos questioná-lo. Ele é Deus, ele é soberano sobre tudo, né? Em Abacuque nós podemos aprender que Deus, ele pode permitir adversidades na nossa vida, né? Utilizando até mesmo o ímpio para disciplinar o seu povo, a fim de nos levar ao arrependimento e à restauração. E ele vai colocar adversidades, porque ele quer saber o quanto nós somos fiéis. Quando você passa numa adversidade da sua vida, você murmura, você pragueja, você fala contra Deus, ou você ora, você busca mais Ele, né? Isso a gente viu em Jó também. Os caminhos de Deus são superiores aos nossos, e sua justiça é infalível, ainda que nem sempre seja evidente de imediato. A justiça de Deus, ela vai vir no momento dele, não no nosso momento. E o momento dele é certo, é perfeito, né? Assim como José, somos chamados a ver além das circunstâncias presentes, confiando que Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Ok? Né? José, ele viu além. Ele em nenhum momento ele murmurou. E a dificuldade, eu gosto muito da história de José, porque assim, a dificuldade não veio de um estranho. Nós sempre esperamos a dificuldade de um estranho. A dificuldade, a adversidade dele na vida veio da própria família, de quem ele menos esperava, né? Então, os próprios irmãos tinham ali Duda, me ajuda, sentimento de inveja daquilo que ele tinha, da relação que ele tinha com o pai dele, da relação que ele tinha com Deus, né? E assim, já estava tudo preparado, porque que nem a túnica dele, túnica colorida. Só que tinha túnica colorida que tinha grande cargo antigamente. Então ali já tudo estava mostrando os caminhos dele, né? Vamos lá. Devemos renovar nossas mentes e vencer o mal com o bem. A redenção que recebemos em Cristo nos capacita para isso e também nos chama a viver uma vida de santidade, uma transformação contínua todos os dias. Essa transformação ela tem que surgir dentro de nós. Nós recebemos isso através de Cristo, né? A advertência de Deus, sua disciplina para com a nossa desobediência, hoje é uma ordem de nos arrependermos. Hoje nós temos isso. Cada pecado nosso é uma desobediência a Deus. E a gente tem que nos arrepender. E esse arrependimento ele tem que ser genuíno, ele tem que ser verdadeiro. Deus não barganha com a gente, ele não troca com a gente, né? Então eu não tenho que pecar e falar assim, ai Deus, pequei, desculpa, perdão, mas daqui a pouco eu estou pecando de novo. Não, aquilo tem que gerar um arrependimento, tem que me constranger verdadeiramente para que minha mente, o meu pensar, o meu agir, os meus sentimentos, eles também se transformem junto. E eu vou falar para vocês, meus irmãos, lendo a palavra você se transforma. Lendo o evangelho você se transforma. Você tem isso aqui para te ensinar. Então, quando você lê, quando você pega ali, vai lendo todo o ministério de Jesus Cristo, que eu acho perfeito, maravilhoso, você vai olhando assim e fala assim, gente do céu, se ele serviu desse jeito, quem sou eu nesse mundo? Por que não ele ser o meu maior exemplo?
Ele ser aquilo que eu quero, não vou ser um Deus, mas aquilo que eu quero para mim, para os meus irmãos, para esse mundo, né? Deus, em seu amor, deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, como sacrifício vivo, garantindo-nos perdão e a vida eterna, que é o que nós temos. E não é a vida eterna aqui, mas sim lá, no reino de Deus. Aqui nós somos estrangeiros, aqui nós só estamos de passagem. Dessa forma, somos chamados a viver essa redenção de forma prática, permitindo que, à luz das Escrituras, nossas ações, atitudes, pensamentos sejam mudados, né? Que não nos conformemos com o mundo, mas sempre buscar viver em santidade. A nossa vida, os nossos pensamentos, o meu agir, ele tem que ser moldado aqui, ó, de acordo com a palavra de Deus. Eu não tenho que me moldar, eu tenho que ir na contramão do mundo. Tem lugar que, a partir do momento que eu sigo isso daqui, que eu sigo um Deus, que eu acredito no Deus, que eu acredito na vida eterna, tem lugares que não vão mais me caber. Há pessoas que eu não vou caminhar junto. Por quê? Porque não me convém mais ali. Entendeu? No início desse ano começou um jovem a trabalhar comigo, né? E a gente sabe a vida dele, eu sei a vida dele, sei que é uma vida pecaminosa. E aí a gente estava falando sobre drogas, isso e aquilo, não sei o que, né? E ele falou assim, mas você não é crente, nem por isso você pode se divertir. Eu falei assim, posso me divertir, mas nem tudo me convém. Nem tudo faz parte agora. Tem lugares que bom que eu vou estar presente, eu falo assim, nossa, que horas que eu posso ir embora? Que horas que eu tenho? Já não quero mais ficar aqui. Entendeu? Nisso, nessa minha fala, ele virou e falou assim, é verdade. Por quê? Porque é real. Entendeu? Aí esses dias ele veio falar que ia procurar uma igreja, porque ele estava sentindo, né, que tinha que voltar para Deus, que Deus estava falando com ele, com o namorado Deus, é mesmo, Senhor, vá, que Deus já vai renovando, transformando, que tire esse sentimento dele. E ali eu já fui orando em secreto, porque depois a gente vai, a gente assusta a pessoa, né? Aí eu já falei assim, procura uma igreja que você se sinta bem, mas veja o verdadeiro evangelho dessa igreja. Porque hoje é fácil, né? Você vai em busca do quê? De uma igreja que fale aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que te constrange. Ela também tem que ser dita. Né? Porque se a gente não seguir aqui a palavra, qual é o nosso final, lá no juízo final? É o inferno. Entendeu? E eu já falei para mim mesmo, eu não me dou bem com o calor, então no inferno eu também não vou sobreviver. Né, não? Vamos lá. Finalizando, né? Somos justificados por sua graça através da redenção que há em Cristo. Que esse amor nos transforme a cada dia, moldando-nos para sermos agente da mudança no mundo, refletindo a graça e a bondade de Deus. Né? Não sei vocês, não sei quem tem acompanhado aí as aulas, que eu ainda estou em processo de aprendizagem, mas assim, o livro do profeta Abacuque, ele tem falado muito comigo, em questões muito particulares para mim. Primeiro sobre a soberania de Deus, porque era algo que eu falava assim, tudo bem, eu entrego minha vida, ele é soberano, mas até que ponto eu entendo isso? Né? Até que ponto eu entrego a minha vida? Hoje a gente vive numa sociedade que a gente quer tudo pro agora, e se eu não consigo resolver agora, eu já tenho uma crise de ansiedade, um pensamento, já não consigo dormir, já não consigo trabalhar direito, já não consigo focar. Mas aí a gente aprendeu que o quê? Que tudo é no tempo de Deus. Né? A resposta do profeta, ele veio. E agora a disciplina, né? A disciplina, ela não vem de homens, ela vem de Deus. E Deus, ele usa homens, né, para nos disciplinar, ok? Hoje a gente não vive essa disciplina que nem era no Antigo Testamento, que nem nós vimos.
Mas a gente tem quem? Cristo Jesus, que se sacrificou, que morreu em nosso lugar, que foi crucificado, para quê? Para que Deus me perdoasse e eu retornasse essa aliança com Deus. E Deus, ele espera o quê depois disso? Que eu viva uma vida santa, em santidade, que eu busque a sua palavra, que através dela eu mude, transforme as minhas ações, atitudes, pensamentos, né? Porque nem sempre o nosso pecado, ele vai ser o quê? Vai ser uma ação. Às vezes, em pensamento, eu já estou pecando. E nós temos que ter esse controle. Não é a minha mente que me controla. Não é ela. Né? Então, aquilo que o meu coração está cheio, ele vai refletir na minha vida. Do que o coração de vocês está cheio? Da palavra de Deus? Das coisas desse mundo? Da correria do dia a dia? Né? Estamos tirando um tempo para ouvir, para orar, para jejuar, para saber aquilo que Deus quer para mim? Porque desse mundo a gente já conhece bastante coisa. Mas e do reino, que é onde que a gente vai ter a nossa vida eterna? Do que nós conhecemos? O que nós sabemos? E é isso que nós temos que buscar. O que eu vou levar para lá? Que atitudes eu vou levar? E você não tem que fazer isso para ganhar galardões. Não é isso. Não é barganha. Você tem que fazer isso porque você segue um Deus de amor. Um Deus que é santo. Entendeu? Então você tem que refletir a santidade de Deus na sua vida. Você tem que ser o representante de Deus aqui nesse mundo. Que as pessoas possam falar e falar assim, nossa, que seguidor de Deus, que servo fiel. Poxa, aquela pessoa ali, ó, que as pessoas encontrem em vocês a paz que nós encontramos em Deus. Que às vezes as pessoas vêm assim e a gente não sabe. Né? Esses dias uma irmã veio, ela não abriu o coração, eu também não perguntei, porque eu ainda não sei aconselhar, e não vou tomar esse jogo assim, só se Deus mandar, se Deus não mandar, tá tudo ok. Mas num abraço, ela chorou, e ela só falou isso assim para mim, eu precisava desse abraço. E aquilo ali, eu falei assim, às vezes eu não preciso ter palavras. Eu gosto de ter respostas, eu não vou mentir para vocês. Eu tenho perguntas, eu gosto de ter respostas, argumentos, faz parte de mim. Mas às vezes eu tenho que aprender que o quê? Que a pessoa não quer uma resposta, ela quer simplesmente um abraço. E desse abraço ela sinta o quê? Ela sinta Deus abraçando ela. A partir do momento que nós somos representantes. Entendeu? Então assim, gente, a gente ainda vai continuar. Mas quem ainda não leu Abacuque, leia. Peço para vocês. Porque esse estudo ele tem realmente falado tanto comigo e pontuado tantas coisas assim, que eu acho que não é nem para ensinar, é para eu aprender. Aprender sobre a soberania de Deus, aprender sobre o tempo de Deus, né? Sobre a disciplina de Deus, porque nada pode pedir dele me disciplinar hoje em dia, dele usar alguém para me disciplinar, aprender sobre o pecado, aquilo que ele quer para mim, que ele transforme a minha mente e transforme a mente de vocês. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Corta. Amiga, corta.